Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Vocês pediram, então eu trouxe uma creepypasta do jogo Hello Neighbor, um jogo incrível de suspense que acabou de entrar em alpha. E vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem. Só os melhores da Legião do Medo já vão deixar aquele like de início para apoiar, porque eu não sou um, eu sou uma legião. Eu estava, essa semana, vendo alguns vídeos do YouTube, procurando bons jogos para baixar. Fui em vários canais brasileiros e só continuei vendo clickbaits e clickbaits. Então fui para alguns canais gringos onde isso também acontecia. Até que notei uma coisa especial. Um curioso jogo chamado Hello Neighbor, que é um jogo em alpha onde você tem que investigar a casa do seu vizinho, que é bem estranho, e guarda segredos naquele lugar. A premissa era interessante. Um jogo de sobrevivência com vizinho. Todo mundo já teve aquele vizinho estranho ou aquela vizinha gostosa que sempre quis dar uns pegas, mas nunca conseguiu. E eu sempre achava estranho que sempre que falávamos de lendas de vizinhos, todo mundo tinha algo para contar. Então falei, esse jogo deve ser bem engraçado ou se não no mínimo interessante. Deixa eu baixar aqui e dar uma olhada. Fui até o site da produtora e baixei o arquivo. Dentro do jogo existiam dois executáveis, um normal e um outro com uma interrogação. Eu fiquei olhando aquilo e pensei, seria uma versão mais leve e outra mais pesada? Eu vou jogar então a versão normal e depois eu vou clicar nessa de interrogação para ver o que dá. Eu acabei abrindo o normal e comecei a ver como era a jogabilidade. Levei um pequeno susto quando comecei e vi meu vizinho de uma forma gigantesca, olhando para dentro da minha casa e tentando me pegar, enquanto eu me escondia embaixo da cama. Achei aquilo fantástico e comecei a jogar cada vez mais. Aos poucos fui invadindo a casa e vendo as armadilhas que ali existem. Reparei que haviam câmeras que avisavam o vizinho da onde eu estava. Então deixei de passar por elas e comecei a ficar cada vez mais esperto com o jogo. Notei também que o vizinho jogava várias armadilhas de urso pela casa. Então comecei a pensar, o que ele esconde? Se ele joga essas armadilhas de urso é porque ele quer que ninguém descubra o seu segredo. Mas também ele quer ferir a pessoa que tentar encontrar algo. Por que ele faz isso? Então comecei a ir cada vez mais a fundo no jogo. E reparei que tinha uma porta trancada com senha na área da sala. Então durante dias e dias eu tentava invadir, mas sempre era pego. Então comecei a ficar esperto, mais experiente no jogo. Comecei a prestar atenção em padrões. O dia que você descobre padrões em um jogo, você vai jogar muito melhor. Acredite em mim. Então eu comecei cada vez mais a ficar ousado, descobrindo as coisas. Consegui subir até o segundo andar, e foi quando vi um tubarão no meio da água. Achei aquilo mega estranho, então dei risada. Que coisa infantil. Parecia aquelas cenas dos filmes do Austin Power, onde o vilão colocava seu segredo em voltas de tubarões com lasers. Isso me pareceu algo muito anos 80, onde sempre tinha um tubarão envolvido e um bando de sangue. Eu fui com calma tentar pegar o que estava lá no meio e sempre dava errado. Eu não sei o motivo, se era um bug ou se aquilo ainda não estava pronto no jogo, porque afinal de contas, estamos falando de um jogo em alpha. Então, graças a um bug onde eu colocava várias caixas no lugar, eu consegui descobrir que aquele tubarão era uma espécie de geringonça tecnológica que ele criou para assustar as pessoas para não pegar o conteúdo ali do meio. Então eu dei risada. Que jogo engenhoso! Realmente as coisas estavam começando a ficar bem interessantes aqui. Porque afinal de contas, eu sempre notava que quando era pego não mostrava nenhuma cena de violência. Eu não era espancado, eu não era morto.
Eu sempre era pego e algo acontecia, mas nunca mostrava para os jogadores. Então no caso do tubarão, não deveria ser um tubarão, senão a gente deveria morrer. E o jogo não iria mostrar isso. Pelo menos é o que eu estava pensando até aquele momento do jogo. Eu sempre acreditei que esse jogo era um jogo um pouco inocente, por causa do seu estilo gráfico. É um jogo meio cartoonizado. Os gráficos não são grotescos e violentos. São gráficos cartoonizados e fofinhos. E até mesmo o nosso vizinho, que sempre anda com 2 luvas na mão para não deixar digitais, não era tão grotesca sua aparência. Era como uma pessoa normal. E talvez seja por isso que dava tanto medo. Afinal de contas, as pessoas normais podem fazer coisas brutais sem a gente saber. E é isso que me deixou questionando durante vários dias se eu deveria continuar ou não para tentar descobrir o que era aquilo na porta que estava trancada. Foi quando abri uma porta aleatória na casa e havia uma espécie de cova esperando para ser cavada. As coisas estavam começando a ficar bizarras agora. O que era aquilo? O que estava enterrado ali? Era isso que eu me perguntava enquanto a curiosidade batia cada vez mais forte na minha mente. A curiosidade é algo que vai te consumindo por dentro. Então eu comecei a procurar a pá. Eu me sentia especial por estar descobrindo algo em um jogo em alfa. Era como se eu fosse único. Era como se todos os jogadores que estivessem jogando fossem únicos. Eu consegui achar a pá, que ficava em uma espécie de caixa de vidro. E comecei a cavar. Fui cavando e cavando, até encontrar um caixão. Eu abri literalmente com o cu trancado. Não passava um átomo ali. Eu tinha medo de ver que havia um corpo ali. Eu tinha medo de encontrar algo perturbador e ter que fechar o jogo e nunca mais abrir. Então foi quando eu vi que tinha uma espécie de boneco de uma senhora com roupa de cozinheira. Eu ri demais. Caramba! Até nisso o jogo tem que ser cartunesco. Mas foi quando eu comecei a pensar. Peraí, ela não está com roupa de cozinheira coisa nenhuma. Existe lá em cima da casa uma espécie de uma sala de aula. Meu Deus! É uma professora. Então isso começou a fazer eu me questionar se ele havia matado uma professora e colocado ali. Então isso começou a lascar a minha mente cada vez mais. Então eu fui até a sala de aula que lá havia. Destravei os segredos que lá existiam. Eu tinha que responder algumas perguntas que estavam no quadro e colocar a professora ali. E foi quando do nada caiu uma shotgun do céu. Uma 12. Eu fiquei pensando, agora eu tenho como me defender desse maldito vizinho. Mas quando eu atirei, saíam balinhas de borrachas que não causavam dano nenhum. Então eu comecei a ficar perturbado com aquilo, porque eu não tinha uma forma de me defender. Eu estava numa casa com um serial killer, um psicopata, um homem totalmente perturbado que ia me estripar, e eu não tinha nada para dar dano nele. E isso era extremamente bizarro. Foi quando eu consegui chegar até a maldita porta trancada. Consegui abrir. Foi quando notei que havia um fundo falso com uma cidade. E que tudo aquilo era uma ilusão. Fiquei decepcionado e fechei o jogo. Então comecei a pensar tudo aquilo que eu tinha visto. E fiquei aguardando a nova alfa. Um dia, a curiosidade bateu. Então abri aquele outro executável com pontos de interrogação. E tudo estava diferente. Os comportamentos estavam alterados. O vizinho estava extremamente violento e agora andava com uma faca na mão. As coisas estavam cada vez mais bizarras. O tubarão lá em cima era real agora e não uma geringonça. A professora que estava no caixão era realmente real. Era o corpo de uma mulher. E aquilo foi me assustando de uma forma totalmente brutal, porque tudo estava mais sanguinário. Aquele gráfico cartunesco foi substituído por uma coisa muito grotesca, como se fosse uma animação de terror. A forma que o vizinho me pegava agora era extremamente violenta. Ele realmente me matava. E dava para ouvir os gritos do meu personagem ali.
E foi quando eu tentei por dias em abrir aquela maldita sala nesse executável. E foi quando eu consegui. E eu digo pra vocês que eu nunca deveria ter jogado esse jogo. Eu nunca deveria ter abrido esse maldito executável. O que eu vi lá é perturbador. O segredo que o vizinho esconde é extremamente brutal e violento. Ao invés de ver um fundo falso com uma cidade, eu vi vários corpos de crianças pendurados. Várias crianças parecidas comigo, com o personagem principal. O vizinho sempre matava as crianças e deixava elas penduradas em ganchos de carne, para sempre ver o trabalho que foi feito. Então a cada vez que nós éramos pegos, o corpo que estava ali era do nosso personagem. É como se nós tivéssemos morrido várias e várias vezes em um plano sádico para alimentar ele. E acredite em mim, eu nunca mais vou jogar esse jogo novamente, depois de ver os corpos de crianças pendurados ali.